Oi, pessoal! A história que eu vou comentar hoje, ela traz vários elementos fantásticos, mas ela é a história de uma pessoa real num momento muito difícil da sua vida. A história é Noite de Trevas, uma história real do Batman. E do que fala essa história? Numa síntese muito superficial do roteirista, do Paul Dini, que na época trabalhava na série animada do Batman, aquela série que passou nos anos 90, tive aqui na TV brasileira, tem 4 temporadas, salvo engano, e enquanto ele trabalhava na série, ele sofreu um espancamento terrível. 2 homens o abordaram na rua e bateram muito nele. E nessa história ele conta um pouco como ele processou esse evento traumático, tanto fisicamente, né, teve que fazer uma cirurgia, quanto psicologicamente. Esse evento deixou várias marcas nele que ele teve que lidar e ao longo dos anos, né? Aqui nós vemos o primeiro mês. O seguinte, o Paul Dini é um roteirista que eu admiro demais. Além dessa série do Batman, da qual eu sou fã, ele também tem uma fase no Detective Comics que ele fazia histórias one shot, uma história de uma edição só. Cara, eu gostava muito daquilo. E ele escreveu também, o Alex Ross desenhou naqueles álbuns, cada um deles focado num personagem da DC. Super-Homem Paz na Terra, Batman Guerra ao Crime, Liberdade e Justiça, focado na Liga da Justiça. Ele é o criador da Arlequina também. E nessa história aqui, o que nós vemos é a pessoa por trás do talento. É como se o Paul Dini, o nome Paul Dini é, pelo menos da forma que eu lido, é alguém que tem um talento enorme e só sei isso, eu sei o que ele faz. De repente ele tira a máscara, tira um véu desse nome e revela uma pessoa em uma situação de fragilidade. Ele dá elementos até o dia do espancamento, né? Contextualiza a gente até o dia do espancamento. Então ele conta um pouco da infância dele, como é que ele era um garoto solitário, que um garoto invisível, que ele ficava surpreso quando outra criança notava. Inclusive isso aparece no encadernado da forma interessante, né? Tudo tem cor e ele não. E ele tem a presença depois já na juventude, já como até um profissional bem sucedido, como alguém que tem dificuldade nos relacionamentos. Há uma moça, uma atriz, uma jovem atriz, que se aproxima dele apenas com interesse de usar os contatos que ele tem para conseguir papéis melhores, né? E ao mesmo tempo ele quer usar a sua posição para conseguir uma namorada bonita. E, cara, é muito forte. Tem uma cena, ele vai ganhar um prêmio, vai ganhar o Emmy por causa da série, ele, a equipe, é claro, e ele a convidou, e ela descobriu que o Emmy não ia passar na TV, e ela é sincera com ele, fala, então para mim não compensa. Então, no dia da premiação, ele tá lá sozinho e ao lado dele só tem um banco vazio. Cara, é forte isso. E nesse dia, num dia de glória para ele, ele se sente tão frustrado, e aqui ele revela, né, que ele quis se autodestruir, ele mostra que ele se automutilou, usando o próprio prêmio, ele fez feridas em si mesmo. Cara, é uma cena assim muito forte, porque o que ele tá mostrando, né? Ele está mostrando que, sei lá, o cara alcança o ápice, né, que muitas pessoas faz coisa que muitas pessoas criam e ainda assim carrega uma frustração e uma falta de sentido muito grande. Olha só a cena, como é que é forte, cara. Olha só, ele tá ali com um prêmio na mão e se mutila, né? Inclusive, esse dia é um dia que ele usa para pensar o espancamento que ele sofreu depois, porque ele assim, ficou terrível, achou aquilo muito ruim, mas ele fala, outros fizeram isso comigo e agora eu faço isso comigo mesmo. E aí, bom, isso aqui é como se fosse uma contextualização dele, e há toda a situação pós-espancamento, porque ele resolve talvez parar de escrever o Batman. Ele não vê mais sentido naquilo. Pô, para que eu faço isso? Ele fala, eu falo de um herói que vai salvar as pessoas e quando eu precisei de salvamento, ninguém veio me salvar. E a história é muito bacana porque ele usa os personagens do Batman para falar como é que internamente ele processou essas dores que ele teve. Inclusive tem diálogo dele com vários personagens do Batman. Em certo momento ele dialoga com o Coringa, por exemplo, que é a versão niilista dele, que quer se entregar. Inclusive ele passa
um bom mês se entregando ao álcool, assim, ficando bêbado sempre para esquecer aquilo e para se afundar, e não quer sair de casa. E o Coringa representa quem quer que ele fique nessa situação. E os diálogos dele com o Coringa são nessa situação. E em certo momento, é muito legal, porque ele diz que em certo momento ele diz o seguinte: o Batman esteve lá. E isso é uma coisa que a gente fica pensando, pô, mas como é que é assim? Isso parece uma fuga, né? Uma coisa fácil para dizer aqui na história, mas ele vai explicar. Ele não esteve lá para me salvar, ele esteve lá como uma inspiração para eu lidar com aquilo. E aqui ele mostra isso, um tema que eu gosto muito, né? Que é o poder da imaginação. Que a imaginação te serve para observar a realidade por outros ângulos. Foi isso que a imaginação fez com ele. Pelo menos assim, a forma que ele narra, né? Ela permitiu que ele olhasse para aquela situação difícil e explorasse outros ângulos dela. Lendo isso aqui, eu fiquei lembrando de uma frase do Chesterton, que é um escritor inglês que eu gosto muito, que ele dizia: os contos de fadas são verdadeiros, não porque eles dizem que existem dragões, mas porque dizem que dragões podem ser derrotados. Esse poder que a imaginação tem de expandir nossos horizontes e de dar esperança. Isso é bem legal. E nesse momento de processamento da dor e do trauma, e um ponto que foi... Tem alguns pontos importantes. E ele narra um pouco essa superação, a relação dele com o Batman, num roteiro que ele fez para o episódio da série do Batman, que não foi ao ar. E aqui ele apresenta essa história, que é o encontro do Batman com o Sandman e com a Morte, a irmã do Sandman. E aí bom, não vou revelar, mas aqui está um pouco a forma que ele lidou com o problema. E outra coisa que, assim, que é legal, que parte da forma do que ajudou ele a superar e seguir a vida foi redescobrir o sentido daquilo que ele fazia. Pô, escrever desenhos animados, ele não escreveu só o Batman também, ele trabalhou em séries, foi ligado, foi próximo aos Animaniacs, por exemplo, estava no mesmo estúdio, né? E Tiny Toons, esse pessoal. E um dia ele encontra um vendedor que você escreve, e o vendedor fala que os desenhos que ele assiste são importantes para ele. Eu vou ler o diálogo. Cara, isso é muito forte. Está na página 107. Olha só. Ele encontra o cara, né? E aí, bom, vou ler. Você não trabalha para a Warner Brothers? Trabalho. Tiny Toons? Às vezes. Batman também. Bom, até recentemente, responde Paul Dini. Aquele é um ótimo desenho, mas minha esposa e eu amamos Tiny Toons. Vimos um episódio e rimos até explodir, diz o cara. O presuntinho perdeu as calças e teve que voltar para casa pelado. Ah, sim, esse foi bem engraçado, diz Paul Dini. Foi você que escreveu esse? Não, mas vou contar ao roteirista e ao diretor que você gostou. E aí o cara diz: minha esposa, nós sempre procuramos motivo para rir. Ela está com câncer. Ah, cara, sinto muito como ela está. Se não se incomodar, aí ele: dias bons e ruins. Como eu disse, bons desenhos sempre ajudam. E a irmã dele, que está junto com ele, quando eles saem, diz: e você disse que não importava. E aqui ele redescobre o sentido daquilo que ele fazia. Muito legal. Está aqui a sequência. Bom, estou falando demais da história. A história mexeu comigo, a história é bem legal. Só que ela é bem melhor em si do que aquilo que eu estou dizendo. Ela é repleta de humanidade, de sinceridade. No reconhecimento dos medos e das fraquezas, o Paul Dini se revela. É bem legal. Isso aqui me fez lembrar de um outro quadrinho que também tem essa mesma pegada, que é um pássaro, que é a história de um roteirista do Superman que ele descobriu que estava com uma doença degenerativa. Então, como é que você escreve um invulnerável quando você está na maior situação de vulnerabilidade? E outra coisa, né? A arte do Eduardo Risso nesse encadernado tá espetacular. Olha só. Vou mostrar mais algumas páginas. O Eduardo Risso é o de Sem Balos. Bom, aqui é uma página que eu já mostrei, vou mostrar uma página que eu já mostrei. Deixa eu mostrar outra página. O cara tá mandando muito. Bom, acho que é isso que eu tenho a dizer. Se eu disser mais, talvez eu tenha até estragado a experiência de leitura. Peço que vocês me desculpem. Mas isso aqui, queria falar um pouco sobre isso aqui, porque é realmente uma grande história. Vou ver se eu faço também sobre a história lá do É um Pássaro, a história do roteirista lá do Superman. Bom, paro por aqui, deixo aquele abraço, até o próximo vídeo. Se gostou, curte, mostra para os teus colegas, isso é importante para o trabalho ser divulgado. E até o próximo vídeo.